Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h08, 23 graus 8 décimos a temperatura. NET, assine agora a NET, acompanha as emoções do futebol 2012. Ligue 10.621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, jeans a preço de fábrica, jeans masculino a partir de R$ 49,00, feminino a partir de R$ 59,00, o primeiro pagamento para dezembro. Lojas Prata, sua vida nos inspira. Padela Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Rock Tratores, seminovos pequenos, médios e grandes de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado, telefone 3748-0597. A Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz. A Apomedil, em Lajeado, BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. A partir de agora, também pelo canal 20 da NET, na TV Informativo, você pode conferir o programa às 6h30 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta. O Luca Lunardi na mesa de áudio, nas filmagens, o Neto Silva. Moçada, ontem pelo menos uma grande surpresa, né? O Corinthians empatar com o Fluminense lá no Rio, eu acho que isso é absolutamente normal. Agora, a Ponte Preta tirar 2 pontos importantes do Atlético Mineiro... Depois de correr 2 vezes atrás do placar. E fora de né? casa. E fora. Eu acho que talvez tenha sido isso que mais surpreende nessa rodada... que começa o segundo turno, né? E vamos combinar, é pra aprender também, né? Pra nós morder a língua, né? Porque se for uma coisa que a gente não cogitou ontem é que a Ponte tiraria pontos. E eu não acompanhei o jogo, mas até busquei informações do andamento da partida. E me parece que a Ponte fez um excelente jogo, mas fez um jogo muito bom. Naquela caça ao líder agora, o Grêmio já está a 4 pontos do líder e a 3 do Fluminense. Por exemplo... se vencer o Palmeiras no fim de semana e o Fluminense perder para o Figueira, ele já ganha mais uma posição. Ele já pula para a segunda colocação. Pelo número de vitórias? E o Grêmio, no momento, é o time que mais ganhou no Brasileiro, junto com o Atlético Mineiro. A gente tem que lembrar sempre que o Galo tem um jogo a menos. Que é contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Fora de casa. Isso. O que não garante sobremaneira 3 pontos, né? Não garante em nada 3 pontos para a equipe do Atlético Mineiro. Ele tem mais chance de fazer 3 pontos do que os outros todos, né? Não garante, mas ele tem essa chance ainda, né? Ele tem, né? Os outros não tem mais. Os outros não tem mais, só o Flamengo tem para fazer 3. Né? Não, com certeza. Nesse aspecto, com certeza. Esse jogo aí pode valer muito para o Atlético Mineiro, que nos últimos 6 jogos, aliás, nos últimos 6 pontos conquistou 2. Empatou com o Cruzeiro, em Minas, é claro que o mando era do Cruzeiro, e empatou também com a Ponte Preta. E já baixa aquele absurdo de 80% que tinha, né? O Atlético Mineiro. 77,2%. E é interessante, né, mas por mais que tu já tenha relatado aí que tem um jogo a menos o Atlético Mineiro, a gente valorizou muito a campanha do Atlético, que tinha que ser assim, porque ela é muito boa, mas o Grêmio tem o mesmo número de vitórias. Que campanha do Grêmio! O Grêmio ganhou 13. E outra zebra da rodada foi o Bahia fazer 3-1 no Santos, lá na Vila, depois de estar perdendo por 1-0, né? Pois o Bahia, quando troca de treinador, ele ressurge da cinza. Podia trocar todo dia. Eu acho que agora eles tinham que... A cada jogo. Esperar esse aí perder, e não deve demorar muito, né? Jorginho agora. E aí colocar outro, né? Porque o Falcão assumiu o time, ele foi campeão estadual e começou bem o Brasileiro. Daqui a pouco ele sai, o time está muito mal. Assume o Caio, melhora, já empata, ganha. Agora só estava perdendo mais. Assumiu o Jorginho, já ganhou uma fora de casa. E olha de quem, né? E aonde? Sobrou pro Ganso, né? Ganhou de virada. Jogaram moedas no campo. Jogaram moedas no... Não tem mais clima, né? Mas... Perde o mando de campo em esse tipo de atitude, será, hein? Corre o risco, será? Pois é. Eu tenho certeza que o torcedor perdeu as moedas. Eu acho que é uma discussão bem interessante, viu, Moisés? Porque... não deixa de ser um objeto atirado no campo. Porque ali, na verdade, diz o seguinte, ó. É que ali é um protesto. Não se joga objetos contra absolutamente ninguém, né, Moisés? Contra adversário, contra arbitragem. Né? Então... E esse tipo de atitude já foi feito em outros estádios, né? E também não atiraram no Ganso, né? As moedinhas foram jogadas no chão. Até porque do jeito que o Ganso está reclamando que ganha pouco, ele ia pegar. Ele ia juntar as moedinhas. Exato. Eu só estou fazendo um apego aqui geral das próximas partidas da dupla Grenal.
O próximo jogo do Inter é contra o Flamengo. O Grêmio encara o Palmeiras. É muito óbvio que nesse momento, por mais que seja fora de casa, o Palmeiras nesse momento, eu acho que o Grêmio está mais próximo da vitória do que o Internacional, analisando o momento do Inter. Tu acha, Moisés? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que é complicado, Felipe, mas o momento do Inter que não tá bem, né? Eu acho que o problema do Inter, ele está relacionado, não é com a bola rolando, não é só com a bola rolando. Ali é consequência, Moisés. Ali com a bola rolando é consequência. Vocês lembram... E olha, o jogador se machucar tu pode ficar 40 anos jogando, não se machuca e de repente você tem uma lesão. Mas houve uma vez uma avaliação médica e o Juan não passou na avaliação médica. Avaliação feita pelo médico do Internacional. Lembram disso? É verdade. Tanto é que chegou a se recuar, de certo momento, da negociação. E aí, mesmo com esse tipo de problema, a direção contratou o Juan. Ontem ele saiu lesionado. 2 minutos de jogo, José. Então, de repente, fatalidade. Tudo bem, dá para se jogar isso. Mas tem que se ficar sempre atento para esse tipo de situação. O Kleber agora tem 2 motivos para ficar fora. Não é no mesmo local da lesão, já é outro. Então ele tem a antiga e a nova lesão. E obviamente que os meninos não estão conseguindo, porque os meninos, eles quando entram na equipe, eles só andam bem quando a coisa vai bem, viu? Porque depois eles entram em parafuso igual. E o Fernandão está atrapalhado. Ontem, inclusive, passou até o Ney pro lado esquerdo. Bom, ele se complicou uma barbaridade. E a bola não entra. E do outro lado, meia chance é gol, né, Moisés? A fase, que fase? É aí que é o problema. Então, se não matar o Flamengo, olha, e aquela coisa que se dizia antes, o que por exemplo, mudou? Por que o Internacional está desse jeito agora? Porque com o Dorival se dizia o seguinte, mas o Dorival não tem bom relacionamento com o grupo. Era isso que se falava, né? Era isso que se falava. Mas esse grupo é o que mais derruba treinador no mundo. Pois é. O grupo do Inter. Então não era o problema, não era o técnico. O problema é o grupo. No mundo não tem um time que tem um grupo que derruba tanto treinador. É Fossati, é Rotti, é Dorival. Fernandão não tá longe, hein? Não, ninguém na torcida fala em trocar peça. Ele não empacotar o Flamengo. Já começa. Eu acho que o ciclo dele terminou. O Internacional não ganhando o Flamengo vira paranoia, porque em 4 jogos são 3 derrotas e 1 empate. É péssimo. O que está se ouvindo, Moisés, em relação a essa situação do Fernandão, é que a convicção total também, quem colocou ele foi o Luciano Davi. Que é outro jovem no comando de uma equipe cobra criada. E que intermediou também a negociação com o Furlan, né? E aí teria, de certa forma, uma situação um pouco mais complicada ali para o afastamento do Fernandão, que inclusive, caso tenha o desejo de direção de afastar o Fernandão, o Luciano Davi iria junto. Essa é a informação que se tem nos bastidores. E eu acho que na era Luigi não é a primeira vez que isso pode acontecer. Não, porque já aconteceu há pouco tempo. Com o Sigman e Falcão. Com o Sigman e com o Falcão, exatamente. Mas... a única saída agora é vencer. É resultado. Não tem outra, não é pacto, não é muita conversa, não é churrasquinho para unir o grupo, não. É vencer. Pode até não vencer bem, mas tem que vencer para retomar aquele caminho, porque a cada rodada que passa o Inter está baixando. O Inter estava em quarto, lembra? Estava junto com o Grêmio no número de pontos, né? Não? Isso. Junto com o Grêmio em número de pontos e perdia pelo critério vitórias. E hoje já é o 6º colocado. O 7º. E pode baixar mais ainda hoje. Perdeu a vaga para o Cruzeiro ontem. E hoje pode perder para o Botafogo. Isso. Quer dizer, e não está ganhando. O que seria bom, Jaci, porque se o Botafogo vencer o São Paulo estaciona e o Botafogo empata em pontos com o Internacional. E olha as vitórias do Inter. A Ponte Preta em casa, no sufoco. Empatou com o Náutico em casa. Aí venceu o Palmeiras fora. E foi uma vitória. Poderia ter sido mais, né? Não, poderia ter sido mais. Eu acho que foi o jogo mais convincente. Melhor partida da era Fernandão. Exato. E aí começou. Teve a vitória contra o Figueirense fora, né? A vitória contra o Figueirense. E contra o Atlético Goianiense em casa. Mas dizer, a gente pode avaliar os times, na verdade. Nos times, na verdade, com bala na agulha, o Inter não pegou um time ainda bala na agulha ainda. Né?
Vamos analisar aqui quem o Vasco, de repente, o Vasco. O O Vasco não era o Fernandão, né? Era. Já era? O Internacional enfrentou o Atlético Mineiro, perdeu. Tá, mas daí já não era com... Tu fala o Fernandão. Não, tô falando do grupo. Vamos analisar o time. O Fluminense empatou. O Grêmio perdeu. O Vasco empatou. São Paulo ganhou. 1-0 gol do D'Alessandro de falta. Dos 4 primeiros, o Internacional não venceu nenhum. E aí, dos que estão na frente dele, ele venceu o São Paulo. São Paulo e o Cruzeiro. E o Cruzeiro. O Cruzeiro e o São Paulo, as vitórias em casa. 1-0 e 2-1, né? Isso aí. Então E o Náutico hoje é o 9º colocado, Moisés? 9º colocado. Mas aí o time tá fazendo 2-0, caso força do estádio, né? O Figueira 2-0, hein? E aí perde o jogo. Isso aí tu já pode fazer a conta, né? Daí tu pode começar a fazer a conta. Se tu tá na ponta de baixo, tu tá ganhando por 2-0. E um time que nem o Náutico, que tem, na verdade, a arquibancada, né? É importante, excelente, é muito. Mas tu tem como administrar, de repente, o grupo adversário, o Figueira. Aí tu perde o jogo e tu tá na última colocação, é porque a tua matemática não vai puxar mais nada. É terra pros teus pés e deu pra bola. As rodadas seguintes saem da dupla, Palmeiras e Grêmio, Inter e Flamengo. A 22ª rodada já começa na próxima quarta-feira. Grêmio e Atlético de Goiás no Olímpico às 8h30. Uma barbadinha para o Inter às 10 no Morumbi. São Paulo e Inter. Terrível, né? Depois, Inter e Fluminense. Jogo muito difícil. E o Grêmio também tem uma carnona de pescoço. Corinthians e Grêmio no Pacaembu. É que o Corinthians joga pensando no Mundial, né? Ainda nem tanto, mas já pensa nisso. Então é um time que vai atrapalhar a vida de muita gente. Por quê? Porque tem qualidade, porque tem exigência, tem apelo de torcida. E não vai jogar todas as fichas aquela de repente rasgar a boca do balão, porque... E precisa já se escapar do rebaixamento. Corinthians? O Corinthians, ele tá... Não é que ele tem o risco, mas vai chegar um momento que ele vai largar o campeonato. Não, é isso que ele está fazendo. Ele está querendo chegar lá naquela pontuação que é 34, 35 pontos? É isso? Na verdade se faz um cálculo de 42, 3 por aí. O Corinthians, ele já pode começar a fazer o seguinte cálculo nesse momento, exceto os times que estão muito na frente. O Corinthians está a 9 pontos do último lá, do primeiro na zona do rebaixamento, que é o Palmeiras? Isso, 9 pontos. Não, no momento ele está longe, mas o Corinthians, por exemplo, Jaci, ele pode começar a elencar os seus possíveis adversários na Libertadores ano que vem. O que ele imaginou ontem quando ele encarou o Fluminense? Olha, esse é um time que eu preciso tirar ponto. Eu não quero pegar esse time ano que vem na Libertadores. Encara o Inter, encara o Grêmio. O que ele pensa? Pô, esses caras eu tenho que ganhar deles. Eu quero o Náutico na Libertadores, não o Grêmio, não o Inter, não o Fluminense, não o São Paulo. Então é isso que ele vai fazer. A gente já viu outros times que jogaram Mundial no final da temporada fazer isso também durante a competição. Gente, depois dessas 3 partidas que eu citei aqui, o Inter encara o Botafogo numa quinta-feira, dia 13 de novembro, lá no Engenhão, e o Grêmio pega o Náutico em casa. A tabela do Inter tá malvada, hein? Mas na verdade vai enfrentar todo mundo, né? Mas só que tem alguns momentos que vai emendar 3, 4, 5. O problema hoje, se o Internacional tivesse hoje com a pontuação do Grêmio, né? Se o Inter tivesse hoje com a pontuação do Grêmio, se diria o seguinte, jogar contra o Botafogo lá dá para ganhar, jogar contra quem não dá para ganhar. O problema é que o Inter não está ganhando, esse é o problema. O problema é o Inter, não é os adversários. O Inter precisa primeiro vencer as suas pendengas internas. Exemplo, um dos exemplos. O Internacional não vende o Leandro Damião se não for por uma grana muito espichada. Até aí tá tudo certo. Por quê? Porque o Inter tem dinheiro em caixa porque vendeu o Oscar, correto? Felipe, o centroavante, o Leandro Damião, ontem parecia estar de sacanagem. Mas aí tem o seguinte, Moisés. Mas que isso? É o seguinte, Moisés. O Inter não vende o Leandro Damião. Ficou bom pra quem? Pro Inter. O Leandro Damião olhou pra direção. E o meu? Tu tem contrato em vigor. Como tem contrato em vigor? Equiparação. Quando teve uma proposta pra alguém aí pra deixar o Internacional pra ir pra China... Mexeram no salário do cara. Ele quer direitos iguais, direitos iguais. Vocês lembram do caso de que o Douglas, ele já não estava correndo muito no Grêmio e parou de correr